ele vai citar para a gente aqui, dentro dessa visão aqui, ele vai colocar aqui dentro dessa visão para a gente o modelo do eu. Van Roser vai fazer dessa crítica aqui, afirma que não há um jeito de recontar as próprias histórias. Não há um jeito de recontar as próprias histórias. Não há um modo verdadeiro de narrar a própria identidade. Todas as formas de compreensão do indivíduo estão abertas e são parciais. Não há resposta universal às questões da identidade humana. Então, a análise de Van Roser, ela é importante porque pode nos ajudar a identificar os empecilhos e as suspeitas que algumas antigas abordagens apologéticas encontrarão nos contextos de modernidade. A pós-modernidade, ela não se sente à vontade com o argumento racional. Contudo, ela se sente profundamente atraída com as ideias de histórias e imagem. Mesmo com a ascensão da pós-modernidade, mudando as estratégias, a pós-modernidade, não invalida os propósitos ou os fundamentos intelectuais da apologética cristã, que são: quais são as propostas apologéticas e o evangelismo? Compreender o evangelho cristão em sua totalidade é uma das propostas. Compreender o contexto cultural em que se faz apologética. Nós devemos entender esse contexto cultural em que nós estamos fazendo apologética. Criar estratégias apologéticas fiéis ao Evangelho, desenvolvendo um terreno comum ou pontos de contato com o contexto cultural ou ambiente que vivemos na atualidade. Então, irmãos, essas são as visões que nós devemos ter em mente, que mesmo com essa ascensão da pós-modernidade, de sociedade líquida de Zygmunt Bauman, nós temos Leandro Carnal, né? Acho que muitos já ouviram falar de Leandro Carnal, um filósofo aí, tem outro aí que me fugiu o nome dele, lá de São Paulo, inclusive eu gosto muito de ouvi-lo de vez em quando, e foi até secretário de Cultura de São Paulo, me fugiu o nome dele aqui. É uma pessoa muito inteligente, apologeticamente, e ele defendeu a ideia. Eu estava assistindo um programa uma vez, na Roda Viva, na Bandeirantes, fazendo a entrevista com ele, ele falando a respeito do, segundo a astrologia, os estudos da astronomia do diâmetro da Terra, nós temos um Deus, por ser 7 bilhões de quilômetros de diâmetro da Terra, segundo pesquisa científica lá, e ele vai dizer que nós temos um Deus que se importa conosco, ainda que nós sejamos a coisa mais menor que existe no universo. Nós temos um Deus que se importa conosco. Mário Sérgio Cortella, nossa irmã Poliana, colocou para a gente que é esse mesmo. Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, são os filósofos da atualidade, e principalmente o Leandro Carnal, que estudou para padre. Ele é um filósofo muito inteligente, ele tem um Café com Teologia, eu costumava ouvir esse programa Café com Teologia, quando eles começam a discutir alguns assuntos, é bem interessante a gente observar. Mas o que a gente vê nesse contexto são simplesmente realidades culturais
que fazem parte da nossa cultura e que ignora o supranatural daquilo que a Bíblia ensina para nós, além do natural, que são a ideia de milagre, da morte, a ressurreição, da ideia de salvação. É essa proposta que é vendida na atualidade por essa cultura pós-moderna de sociedade líquida de Zygmunt Bauman e tantos outros teólogos brasileiros, como Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal, e tem mais um lá, um carequinha lá, que eu não me lembro o nome dele. São os 3 mais famosos do Brasil na atualidade. Ok, irmãos? Tranquilo? Eu vou subir aqui o outro material nosso aqui. Vou fechar esse aqui, vou subir o outro material para a gente dar continuidade à nossa aula. Algum comentário aí? Esse assunto que nós vamos trabalhar agora, ele é bem importante. Eu gosto de lidar com esse assunto dentro do nosso material. Trabalhar com essa visão. É bem importante mesmo. Eu gosto desse assunto, porque esse assunto aqui ele vai criar um marco para a gente teológico a respeito do entendimento da apologética, de se fazer apologética, que são as bases teológicas da apologética. Isso é um assunto muito importante para a gente lidar, porque é um assunto que nós vamos tratar aqui, se der tempo nós vamos até ler. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto, 2, 3 textos aqui, lá no livro de Atos, para a gente ter uma compreensão melhor sobre a importância da apologética. Então, a apologética não é um conjunto de técnicas para ganhar pessoas para Cristo. Não é um conjunto de modelos argumentativos apresentados para a gente ganhar debates. Mas a apologética, ela é uma disposição para trabalhar com Deus, para que as pessoas descubram a sua glória e se voltem para ela. Então, o apologeta não é alguém agressivo e oportunista tentando, por meio lícitos ou ilícitos, convencer as pessoas a frequentar uma igreja. Ele, o apologeta, ele quer que a pessoa seja submisso à verdadeira fé cristã. Então, é isso que a apologética lida. Então, a base teológica da apologética, o apologeta não é alguém agressivo, tentando, por meio lícito ou ilícito, convencer as pessoas a frequentar a igreja. Se você utilizar essa metodologia, você não vai levar ninguém para a igreja. Então, a apologética, ela não converte, não pode converter ninguém, quem quer que seja. Ela apenas aponta a direção, como nós dissemos. Ela trabalha limpando o caminho. Ela aponta o caminho, ela limpa o caminho, ela elimina as barreiras que impedem as pessoas de ver Cristo profundamente, o que significa o cristianismo. Então, a apologética ela deve suscitar insights ou luzes da realidade profunda na qual o ser humano está vivendo na atualidade e que ele precisa entender quem é Cristo e qual é a sua função e por que ele veio em prol da humanidade.
Então, isso é a importância de nós encontrarmos dentro dessa visão da base apologética. Então, a apologética ela é um conjunto de técnicas, ela não é um conjunto de técnicas para vencer pessoas em debates, mas ela trabalha junto com Deus para que as pessoas descubram sua glória e se voltem para ela. Então, o que pode ser visto no texto de João 1, 45 a 49, e nós vamos ler esse texto aqui, porque esse texto ele é muito importante para a gente, eu gosto de ler, eu vou ler esse texto aqui, ou se alguém quiser ler aí para nós, a Rafaela, Ronaldo Correia, Paz do Senhor, Gerlane, Graziele, Jane, conectou. Deus abençoe os irmãos. João 1, 45 a 49, diz assim. Alguém quer ler? Pode ler. João 1. 45 a 49. 45 a 49, Evangelho de João. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu-lhe e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha para você ver a importância da apologética. O que pode ser visto no texto de João 1, 45 a 49, discerne bem que Natanael ele não seria alcançado apenas por uma argumentação, nem por ideias, mas sim por ele ter um encontro pessoal com Jesus. Foi isso que Filipe fez. A importância da apologética está nisso, é o que nós acabamos de falar anteriormente aqui, ó. O apologeta, ele não é um conjunto de técnicas para ganhar pessoas em debate. Você já pensou se Filipe começa a argumentar com Natanael? Se ele tivesse argumentando, ele fosse tentar convencer Natanael a respeito que Jesus ele é a pessoa que Moisés e os profetas falaram, e aí ele tem a resposta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí não, mas ele é o Messias, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Se Filipe usa essa argumentação, se Natanael recebe apenas essa argumentação de Filipe, possivelmente, Filipe ou Natanael não teriam um encontro com o Senhor. Então, o apologeta, a função do apologeta é levar a pessoa a ter esse encontro com o Senhor.
Natanael, ele recebeu essa notícia de Cristo com um certo ceticismo, e ele começa a levantar objeções a respeito de quem é esse Cristo. Pode ter alguma coisa boa de Nazaré? Para com isso, tem alguma coisa boa lá na igreja? Eu, domingo passado, eu estava dando aula na escola bíblica dominical e surgiu um assunto lá da importância da evangelização do discipulado, né? Às vezes nós queremos discipular muitas pessoas e nós queremos discipular o vizinho nosso. Às vezes o discipulado está mais um grau para frente, é lógico. A gente sabe disso, a pessoa já se converteu e a gente está precisando evangelizar ou discipular aquela pessoa depois que ela se converteu. Mas nós citamos até um exemplo lá que é muito salutar nos dias atuais. Por exemplo, às vezes nós queremos evangelizar o nosso vizinho, aí nós já estamos falando de evangelismo, nós queremos defender a nossa visão de fé para ele, e muitas vezes, dentro dessa visão de fé nossa, nós tentamos agradar esse vizinho. E certa vez, eu não sei se os irmãos conhecem, existe um ditado daquele membro de uma igreja, de um evangelista, que ele tentou evangelizar um membro da igreja dele, um vizinho dele. E aí o que ele fez? Ele falou, vou evangelizar esse vizinho meu. E como ele tinha ganhado uma Bíblia, ele pegou a Bíblia e deu a Bíblia de presente para o vizinho ler. Ele deu, estou aqui e tal, vem cá na casa do senhor, vou dar essa Bíblia para o senhor ler, para o senhor compreender quem é Jesus Cristo, tal. Beleza. O vizinho aceitou, foi muito educado, aceitou a Bíblia e foi embora para a casa dele. Entrou para dentro da casa dele e, passado muito tempo, o vizinho encontrou. Um dia, estava saindo para a igreja, na porta de casa, o vizinho estava sentado lá. Um mês depois, aí perguntou para o vizinho, e aí, o senhor já leu a Bíblia que eu dei de presente para o senhor? Aí o que acontece? Ele recebe uma resposta nua e crua, bem na cara. Eu estou vendo o que ela fez na sua vida primeiro, para depois eu lê-la. Ou seja, o vizinho estava observando o testemunho do cristão primeiro, para ver o que realmente a Bíblia havia feito na vida dele, para depois ele tentar segui-lo. É a ideia do testemunho. Então, não adianta a gente tentar evangelizar se a gente não mostrar quem é a pessoa de Cristo para esse indivíduo. Foi o que aconteceu nessa ideia de evangelização, que tem algo a ver aqui. Se Filipe tentasse argumentar com Natanael, Natanael já criou um ceticismo. Natanael já havia levantado a objeção. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se Filipe tenta responder com argumentações racionais, talvez ele teria objeção. E é interessante que quando nós lemos o texto aqui em si, nós vamos ver lá no verso de número 49, no verso 47, diz assim, Jesus viu a Natanael vir com ele, e ele disse eis que vejo um israelita em que não há fraude, que não há dolo, que não tem engano, que não tem malícia, um grande homem, tem uma integridade íntegra, é um homem íntegro. E disse a Natanael, de onde me conhece? De onde o senhor me conhece? Aí Jesus pega e responde para ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira. Aí no verso 49, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ou seja, Natanael, ele foi convencido não pela argumentação racional de Filipe. E muitas vezes a apologética, a base apologética, ela está nisso. Você não, como nós dissemos aqui no início, ela não é um conjunto, a apologética ela não é um conjunto de técnicas para ganhar um debate, uma discussão,
mas ela é uma disposição para você trabalhar junto com Deus, para que as pessoas descubram por elas mesmas a glória de Deus e se voltem para Deus. O apologeta também, ele não pode ser uma pessoa agressiva. Eu já citei o exemplo aqui do irmão aqui da nossa, de uma igreja aqui, que foi evangelizar, não é da nossa igreja, mas ele é meu amigo. Na época, ele foi tentar evangelizar a família dele, e a família era toda católica, ele chegou roçando a mão nos santos, tudo que estava na sala da casa da família. A família hoje quer ver o diabo, mas não quer ver Deus. Quer ver o diabo, mas não quer ir para a igreja. Então, a apologética não converte e não pode converter quem quer que seja. Ela aponta a direção certa para as pessoas, eliminando as barreiras que impedem de ver profundamente a pessoa de Cristo no cristianismo, a realidade do cristianismo, né? Qual que é a dimensão teológica da apologética? Isso é bem importante para nós. A fé, ela não é produzida pela razão ou sabedoria humana. A fé, ela não tem essa argumentação. Ela não é produzida pela razão ou sabedoria humana. Ela é obra de Deus. A fé é obra de Deus. E ela brota da revelação da glória de Deus. A fé não é uma mudança de pensamento. Ela é uma transformação total da pessoa iniciada em decorrência do encontro com o Deus vivo. Paulo vai escrever isso em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Verso 5, melhor dizendo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 5, Paulo descreve essa visão, essa ideia para nós, dizendo isso. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 5, Paulo diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É essa a importância da fé. A fé, ela tem que ser apoiada no poder de Deus. Ela não é produzida pela razão humana. Então, a fé não é mudança de pensamento, mas ela é uma transformação inicial da pessoa em decorrência do seu encontro com Deus. E é interessante aqui, irmãos, que nós podemos entrar aqui na visão da ordem da salvação. Né? Se a gente for trabalhar a questão de fé e arrependimento, segundo Meyer Pillman e grandes outros teólogos, que não defende a linha reformada, né? Que o reformado não entende a ideia de fé e arrependimento. Ele entende a ideia de vocação eficaz. Né? Inclusive, Luiz Berkoff e alguns teólogos reformados não entendem fé e arrependimento como instrumentos ou elementos que façam parte e nem conversão. Né? Mas o pensamento que nós entendemos é que fé e arrependimento, você só tem fé porque você se arrepende, você só arrepende porque tem fé. Então, são dois elementos que andam de mãos juntas. A fé e o arrependimento e a fé produzem em você a conversão. Quando você se converte, você é regenerado. Depois de regenerado, você é justificado. Depois que você é justificado diante de Deus, pela obra de Jesus Cristo, você começa a viver um processo de santificação. E essa santificação, ela é progressiva e ela é posicional. Ela é posicional diante de Deus, porque você foi com base na obra de Cristo, né? Hebreus 10, 9, 10 e 14 vai apontar para isso para a gente, que ela é posicional, e ela é progressiva, porque a santificação é algo que acontece, como diz 1 Pedro 1,15,
ela acontece diariamente na vida do cristão. Então, essa verdade de fé, arrependimento e conversão, para nós é uma sequência lógica. Você se arrependeu porque teve fé e teve fé porque se arrependeu dos seus pecados. E nisso vai se converter a sua direção. Você se converte. A sua direção que você estava indo para o norte, você começa a ir para o sul. Você está indo para o leste, você começou a andar para o oeste. Ela é modificada. Então, a dimensão da apologética, ela não é produzida pela razão humana. A natureza humana, ela foi ferida e corrompida pelo pecado. E nós não conseguimos ver as coisas como elas de fato são. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século tem cegado as pessoas. Somente Deus é que pode abrir os olhos dos cegos e permitir que eles enxerguem as realidades da vida. Não é o apologeta que vai fazer isso, é Deus que vai conduzir a pessoa a esse estágio de reconhecer a sua pecaminosidade, a sua agressividade a Deus, os valores de Deus. Quando ele tem esse encontro com Deus, que ele vai, seus olhos, vai ser tirado essa venda, essa escama, que muitas vezes está o atrapalhando de ver, né? Portanto, a apologética depende da graça de Deus e da capacidade divina, né? Depende da graça de Deus e da capacidade divina de curar as feridas e renovar. Não há nada que nós possamos fazer, e é aqui que a apologética é realizada. A Jane Elizabeth está dizendo aqui que a Bíblia que o mundo vai ler é minha vida. De fato, isso mesmo, Jane. O vizinho do lado, ele não está olhando se você é crente, se você tem doutorado em teologia, se você já leu 500 livros de teologia, se você conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Ele está lendo a sua vida para ele ser crente, né? Geralmente as pessoas leem a nossa vida. Ele não está preocupado, ele está preocupado com o seu testemunho, com o ambiente familiar que você constrói, com os valores cristãos que você diz que defende. Então, essa é a verdade absoluta, isso. É a questão do testemunho mesmo, de fato. Então, voltando aqui, a apologética, a natureza humana, ela foi ferida e corrompida pelo pecado. E não conseguimos ver as coisas como elas de fato são. Somente Deus é que pode abrir os olhos e permitir que nós enxerguemos as realidades da vida. A apologética depende da graça de Deus e da capacidade divina de curar as feridas e renovar. Não há nada que possamos fazer, e é aqui que a apologética é realizada. Pois não, Ronaldo? Você ligou o microfone aí? Queria falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Não há nada que possamos fazer, e é aqui que a apologética realiza a função dela. Aqui que a apologética é realizada. A apologética tem a função importantíssima, que é atrair as pessoas à fé verdadeira, pois ela tem alcance limitado. Porém, quem salva, cura, perdoa e transforma é Deus. Não é a apologética que vai salvar a pessoa, não é você convencer a pessoa, não é você tentar mudar a pessoa, engendrar a conversão na pessoa, gerar a conversão na pessoa. É a própria pessoa que vai ser curada, que ela vai se converter, né? Então, a tarefa da apologética, ela tem uma função importantíssima, atrair as pessoas, pois ela tem alcance limitado. Ela não salva, ela não cura e não transforma. Quem transforma é Deus. Deus transformou a nossa vida para melhor. Somente Deus entra na vida das pessoas e as transforma.
o Alistair McGrath, ele coloca um exemplo bastante interessante aqui para a gente aqui. Por exemplo, imagine que você tenha o seu sangue contaminado por alguns anos atrás, o seu sangue foi contaminado com alguma doença. E os sintomas, eles começaram a aparecer agora. E você se dá conta que você está gravemente enfermo. Então, o que acontece? Você vai atrás de um médico. Então, um médico muito competente lhe diz que o seu problema tem cura. E o problema para você ser curado para curar essa enfermidade do seu sangue, é você tomar penicilina. Então, a droga ela é rapidamente administrada e em poucos dias você já está em plena recuperação. Se você tentar, não é uma situação difícil de imaginar, você poderia, inclusive, reescrevê-la facilmente. A pergunta fundamental que se faz dentro desse contexto, desse exemplo, foi o médico que curou a pessoa? Certo ou não? Não foi o médico que curou a pessoa. O médico lhe disse que havia algo errado. E o que você precisava fazer para ser curado. Mas quem de fato curou foi a penicilina, não foi o médico. Ele apenas apontou o erro. É essa a função do apologeta. O apologeta, ele vê que a pessoa ela está com a natureza corrompida, que ela foi corrompida pelo pecado, e ele vai apontar que somente Cristo é que pode curar. E é esse encontro da pessoa com Cristo é que vai modificar o seu estado pecaminoso. Ou seja, ele vai depender da graça de Deus, é Deus que vai curar as suas feridas e renovar a sua vida. Então, quem salva, cura, perdoa e transforma é Deus. Deus transformou nossa vida para melhor. Somente Deus entra na vida das pessoas e pode transformá-las. Então, não há como o apologeta salvar alguém. Esquece. Você apenas vai apontar o caminho para a pessoa. E isso que é de vital importância para nós, né? De vital importância para a gente, como teólogos que somos e queremos estudar a teologia. Ok, irmãos? Alguma pergunta dentro desse assunto? Rafaela, Ronaldo, Suzane, Graziele, Gerlane, Jane. Nós vamos agora tratar de um outro assunto dentro dessa visão da importância da base teológica da apologética, que é a importância do público. Talvez aqui seja o grande problema da apologética cristã na atualidade. A maior parte dos apologistas usam a carta de Paulo aos Romanos como ponto de contato e fundamento para seus textos apologéticos. Entretanto, devemos ter em mente que, quando Paulo escreve em diversos lugares, que ele dirige as suas cartas a cristãos, a pessoas em diversos lugares que precisavam de instruções, incentivo e orientações. Paulo não escreveu só a carta de Romanos. Paulo escreve a sua carta a diversos cristãos, em diversos lugares, a diversas pessoas que precisavam de incentivo, instruções e orientações.
Não é somente a carta de Romanos que pode ser utilizada apologeticamente como elemento para que se possa fazer apologética. Porque é verdade que ela aponta o pecado, a pecaminosidade humana, a justificação humana, a salvação humana, né? Ela vai lidar com essas questões. Mas, quando nós encontramos essa visão aqui, ela vai nos ajudar e nos auxiliar bastante dentro dessa conotação. Quando se trata de não cristãos, podemos nos valer de outros textos, como os evangelhos do livro de Atos, escrito por Lucas. Neste último, temos vários discursos e abordagem apologéticas a pessoas interessadas, né, dentro dessa visão. Como podemos nos certificar de que ela está indo ao encontro das necessidades das pessoas? Como é que você pode ter certeza que aquilo que você está falando está adentrando dentro do coração daquela pessoa de um modo em que Cristo está virando a mente dela ele está fazendo com que ele raciocine sobre as verdades espirituais do cristianismo. Como se costuma dizer, a proclamação do evangelho deve atender à demanda do receptor. Assim como a ciência da apologética se preocupa em parte com a análise teológica da proclamação cristã, de igual modo, a arte da apologética se preocupa com a aplicação imaginativa e criativa de seus elementos constituintes a seus diferentes públicos. Nós vamos analisar agora 3 grupos importantes de grupos judeus, gregos e romanos no próprio livro de Atos, livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, para identificar essa ideia para a gente aqui. E isso é muito importante para nós termos uma visão do significado, da importância do público dentro da apologética. Por exemplo, a pregação de Pedro em Atos 2 é uma exposição de Jesus como a esperança de Israel. Em Atos 17, Paulo mostra aos gregos que Jesus ele é o ápice da longa busca do homem por sabedoria. E as cartas paulinas são apologias de defesa da fé diante dos mais diversos problemas e dificuldades internas e externas enfrentados pela igreja primitiva. Atos 24 a 26, Paulo vai enfrentar a ideia, quando ele apela a César para ser julgado em cela, a Agripa. Então, são 3 temáticas do mundo grego, judaico e romano que nós vamos observar aqui. E nós ainda temos o Evangelho de João, que foi escrito em forma de apologia, por isso que ele é diferenciado dos evangelhos sinóticos, por isso que a palavra sinopse significa ver, ter a mesma visão, ver em conjunto, é diferente do evangelho joanino, porque João ele está mais preocupado com aqui e agora. A visão de João ela não é na apocalíptica judaica, a visão de João ela é a questão da vida eterna, que ela está aqui e agora presente a nós. Quer dizer, a visão de João ela não é horizontal, ela é vertical, e por isso que João vai fazer essa defesa da eternidade do Logos, o ego eimi. Ele vai usar muito essa palavra ego eimi. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim não vai passar para a eternidade sem me conhecer.
não vai passar comigo, né? Então, são várias temáticas que João vai utilizar aqui para argumentar dentro dessa visão. Mas a primeira que nós vamos tratar aqui é apologética para judeus. Atos capítulo 2, verso 14 ao 40. Atos capítulo número 2, verso 2 a 40. É um texto muito importante, eu acho que não vai dar tempo de nós lermos aqui, né? Eu gostaria de ler esse texto para que os irmãos pudessem ter uma visão bem real aqui do que o escritor está dizendo para a gente, o Pedro. Mas nós temos uma síntese aqui. O tema central desse discurso petrino aqui, ele está ligado a essa estrutura básica que nós colocamos aqui, ó. A primeira seção, que é do verso capítulo 2, do verso 14 ao 21, cenário dos acontecimentos do dia do Pentecoste, à luz das promessas e profecias do Antigo Testamento, e aí ele vai citar Joel capítulo 2, verso 28 e 29, e principalmente o verso 29, onde ele vai dizer que Jesus o grande dia do grande dia e glorioso dia do Senhor dos Exércitos, né? Que ele vai citar para a gente. Então, no verso 21, não no 29, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo naquele dia. Então, do verso 22 ao 28, ele vai confirmar a exaltação de Jesus à luz das expectativas do Antigo Testamento. Jesus é a promessa na qual todos estavam aguardando. Na terceira sessão, do 29 ao 36, ele vai confirmar a exaltação de Jesus acompanhada de uma interpretação teológica. Esse mesmo Jesus a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E na seção 4, que é do 2, do 37 ao 40, ele vai chamar o povo ao arrependimento, toda a nação para a salvação. O que a gente aprende aqui, irmãos? Da importância do público. Para quem que Pedro está falando essas palavras, o discurso dele a partir do verso 14? Judeus, romanos, o Ronaldo escreveu para a gente, para judeus. Então, o público no qual Pedro está dizendo aqui é para judeus. Então, o que Pedro está utilizando aqui? Ó? Quando ele, do verso 14 até o número de verso 40, ele está apontando para o dia de Pentecostes, que era algo que acontecia, é uma promessa citada pelos profetas. O grande dia vindouro, da era vindoura, estava chegando na pessoa de Cristo, e Cristo mesmo vai dizer isso lá em Marcos 1,14, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho, o reino de Deus chegou até vocês. Da seção 2 a 28, ele vai confirmar, principalmente, a visão da promessa prometida aqui, do 22 ao 28, eu vou ler aqui, ó. Varões israelitas, escutais essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque
Dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso alegrou o meu coração, e a minha língua se exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, porque não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, a tua face me encherás de júbilo. Então, Pedro aqui ele está confirmando que Jesus ele atende às expectativas do judaísmo, que o judaísmo estava aguardando naquele ambiente, naquela época, que Jesus era aquele na qual todos estavam aguardando. Então, a estratégia utilizada aqui por Pedro foi para o público, mostrar que Cristo ele atendia às expectativas daquele problema na qual eles estavam aguardando. Então, quando ele aponta essa realidade para nós, é um assunto muito importante para nós, quando Pedro vai trabalhar essa visão para a gente. Então, a apologia de Pedro está relacionada com os temas que eram importantes e compreensíveis para os judeus. Ele apresenta seu sermão em 3 passos apologéticos. Primeiro, ele demonstra que Cristo atende às expectativas da esperança de Israel, apela para as autoridades que eram influentes junto a seu público, com passagens do Antigo Testamento, no verso 2, do 17 e 18. Qual era a autoridade aqui? Os profetas. Foi profetizado que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, ele apela para as autoridades que eram influentes junto ao seu público. Qual autoridade? O Antigo Testamento. Passagens do Antigo Testamento. Promessas da vinda do Messias. Outra questão importante. Ele usou linguagem e terminologia que seu público ouvinte entendia e aceitava. Então, a importância do público, irmãos, quando você vai fazer evangelismo, apologética, defesa de evangelismo, ela é importante. Vamos aqui virar para o lado de missões. Que a Suzane me parece que trabalha, ou já trabalhou nessa área. A importância, dentro dessa visão de fazer missões, você tem que conhecer a cultura na qual o ambiente que você está indo. Se mandar você lá para a Índia, você tem que ter conhecimento da cultura indiana, os pressupostos religiosos, o pressuposto familiar, o ambiente de trabalho, a cultura que é prevalecente lá, a religiosidade do povo. Você tem que ter conhecimento. Se mandar você para a Arábia Saudita ou lá para aquele país islâmicos lá, você tem que ter conhecimento. Se mandar você para a China, inclusive ontem recebi um vídeo, não sei se é verdade, que existe mais cristãos do que militantes socialistas na China. Existe 91 milhões de militantes socialistas na China e 96 milhões de cristãos lá, né? Graças a Deus. Mas também não sei se é verdade a informação. Eu só recebi um zap aqui, acho que já até apaguei já, dessa visão, né? De alguém fazendo defesa da ideia apologética. Você tem que conhecer, porque lá na Índia é budismo, lá na China é budismo, lá na Índia é o hinduísmo. Lá na Índia, no hinduísmo, eles não enterram seus mortos. Eles queimam seus mortos. Quando ele é um sadhu é um cara que atingiu o ápice de libertar-se de tudo. O sadhu, ele é jogado dentro do
rio Ganges. O seu corpo é jogado dentro do rio Ganges. Literalmente, o povo toma banho no rio Ganges. É a água que contém mais microbactérias do planeta, é a água do rio Ganges, na região da Índia, e o povo pula lá dentro para tomar banho. E é mais de 1 bilhão de hindus que existe no planeta. Então, não é brincadeira, a gente vai estudar sobre o hinduísmo aqui. Então, os sadhus lá, e eles estão dando palestra por aí, viu, irmãos? Eu recebi aqui no Facebook aqui uma palestra para jovens americanos sobre esses sadhus, eles estão já andando de avião, mestres indianos dando palestra em faculdades americanas, grandes estudantes lá da idade de 15 a 23, 25 anos, todo mundo ouvindo e fazendo perguntas para esse mestre lá. Em hora nenhuma esse mestre vai falar de Jesus Cristo, mas a ideia de reencarnação, a ideia de que você pode nascer no mundo melhor, que você pode atingir o nirvana, você vai entrar no ciclo de nascer, morrer e nascer novamente, que é o samsara, que é chamado de samsara, até você atingir o nirvana, você sair fora desse ciclo de vida dentro do hinduísmo. Então, a gente vê, a gente precisa entender o público, a gente precisa, e Pedro, quando ele cita 1 Pedro capítulo 2, do verso 14 em diante, ele está mostrando Jesus como Messias. No Jesus como o Messias. E ele começa a discutir a respeito disso no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo em cumprimento à profecia de Joel. E eu não vou aqui discutir teologicamente, porque não é o nosso ambiente teológico, discutir se há um cessacionismo ou continuismo do batismo com o Espírito Santo. Isso aí é teologia sistemática que vocês vão estudar com João Batista ou com outro teólogo por aí, mas a ideia de cessacionismo ou continuismo é outra história aqui dentro dessa visão. O certo é que o Pedro entendia qual era o público que o estava ouvindo. Então, e nós chegamos aqui na apologética para grego, dizer que fazemos aqui o pensamento de Paulo para o seu público, né?